Olá, boa noite. Mais uma vez aqui no canal. Vamos estar lendo aqui em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Queridos, nós sabemos que desde a criação, quando Deus ele criou Adão, e Eva, Deus ele colocou o homem lá no jardim, e todo dia, ao cair da tarde, Deus ele tinha um encontro com o homem. E Deus deu uma voz de comando para Adão, falando para ele que de todo o fruto daquele jardim ele poderia comer, só menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não. Só que o homem e a mulher, eles resolveram desobedecer, né? Foi uma opção deles. E eles desobedeceram a Deus. Então, essa ligação com o Criador, ela foi quebrada. O pecado quebrou essa ligação, né? E Deus expulsou o homem do jardim, com uma promessa que Deus iria enviar ao mundo um remidor. Só que Deus ele não falou quando que seria esse tempo. E quando a gente olha na Bíblia, queridos, a gente vai ver em toda a Bíblia que as pessoas, os homens ficaram esperando esse remidor. Só que o Senhor, ele veio no tempo adequado por Deus. Jesus, ele veio para remir o mundo, né? Para que tivéssemos, através da sua morte na cruz, a gente tivesse livre acesso ao Pai outra vez. Só que as pessoas, elas queriam que o reino, elas achavam que o reino de Deus ela seria estabelecido naquele momento na terra, né? Elas esperavam por isso, só que Jesus, ele veio com um propósito. Ele não veio com o propósito de estabelecer o reino dele, não naquele momento no mundo, mas de morrer, né? De morrer para que através da sua morte, né, ele trouxesse vida para nós e levou a nossa morte naquela cruz. A nossa morte naquela cruz. E Jesus, ele veio e cumpriu com o propósito dele, né? E hoje o Senhor ele está com o Pai, né? A Bíblia fala que ele está à destra de Deus. Mas ele não nos deixou órfãos, ele nos deixou o amado, querido Deus Espírito Santo, que hoje habita conosco, que habita em nós, né? Um Deus tão incrível porque ele deixou o trono de glória dele para habitar nesse templo aqui de barro, nesse vaso de barro, né? E na maioria das vezes a gente leva, queridos, a nossa vida de qualquer jeito, levando a vida espiritual de qualquer jeito, achando que porque nós estamos no tempo da graça, que nós devemos seguir a nossa vida de qualquer jeito. Só que assim, Deus ele não mudou, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? E a palavra do Senhor fala que nós devemos seguir, andar nos mandamentos do Senhor, fazer a vontade dele, né? Porque a palavra diz que a palavra do Senhor ela é luz para os nossos pés, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Isso quer dizer que quando a gente dá lugar, essa luz ela clareia, ela traz vida, ela mostra a direção que devemos andar, ela mostra que nós devemos mudar. E quando a gente começa a ter intimidade com o Espírito Santo, essa pessoa tão incrível, tão formidável, né, que no meu vocabulário humano, no nosso vocabulário humano, não tem como a gente descrever essa presença tão gloriosa, né? E a gente precisa criar uma intimidade verdadeira com o Senhor, a gente precisa realmente de uma mudança total em nossa vida, a gente precisa de uma metanoia, sabe? Uma mudança da mente. Nós precisamos seguir na direção do Senhor e não a nossa própria vontade, não seguir os desejos do nosso coração, porque o nosso coração, queridos, ele é enganoso.
né? A gente tem que seguir ao desejo do que o Senhor tem projetado para as nossas vidas. Ele é o nosso direcionador, o nosso orientador, o nosso Deus justo. Ele quer o melhor para nós. Como um bom pai, ele quer o melhor para as nossas vidas. Então, assim, queridos, precisamos de uma intimidade com o Espírito Santo. Precisamos conhecer esse Deus que habita em nós, que a gente diz que conhece, mas nós não conhecemos coisa nenhuma, porque se a gente realmente conhecesse o Espírito Santo, esse mundo ele não estaria do jeito que está. Se a gente realmente tivesse uma intimidade com o Espírito Santo, como a gente fala que tem, esse mundo ele estaria do jeito que está, queridos. Nós precisamos de um relacionamento com o Senhor. Nós precisamos de uma atitude diferente com o Senhor. A nossa vida ela precisa mudar, ela precisa andar na direção do Senhor. Sabe por quê? Irmãos, chegar ao céu, ir para o céu não é de qualquer jeito. Lamento te informar que não é de qualquer jeito. Tá? Não é porque estamos no tempo da graça que a gente tem que viver a nossa vida de qualquer jeito, não. Nós precisamos andar na direção do Senhor, pedir orientação dessa pessoa tão incrível, desse Deus tão incrível, né? Que é tudo para nós. O Espírito Santo é nosso amigo, é nosso ajudador, é um Deus poderoso que cuida de nós, que está na direção de nossas vidas, que nos orienta, que nos sustenta. Então, assim, amados irmãos, busque conhecer o Senhor, se dedicar ao Senhor, andar verdadeiramente nos caminhos do Senhor. Amém? Essa é uma pequena meditação. Que Deus abençoe a vocês. Amém?